O Evangelho de hoje nos dá a ocasião de nós fazermos um exame de consciência a respeito de nossas próprias divisões interiores. Jesus, falando de Satanás e do seu reino, diz que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Ele diz que uma casa dividida sobre si mesma não pode subsistir. E então responde a controvérsia dos doutores da lei, que nesse caso aqui eram fariseus. Eu peço licença para deixar de lado o conflito e toda a explicação do que é essa acusação dos fariseus, o que é o pecado contra o Espírito Santo, porque isso nos levaria muito longe, não é? O que eu gostaria é de já partir imediatamente para a aplicação. Ou seja, vejam o que Jesus inteligentemente está chamando a atenção. Satanás, que é um anjo, ele não se divide. Ele quer uma coisa só. E por isso, não acontece de Satanás estar querendo expulsar os outros demônios, porque, no fundo, existe uma falsa comunhão de maldade, de malícia. Mas, vamos olhar para nós. Nós não somos anjos. Nós somos humanos. E exatamente porque nós somos humanos, nós temos dentro de nós a desordem da divisão. Nós temos dentro de nós um querer uma coisa e um querer outra, um vacilar. E muitas vezes nós somos um reino dividido contra nós mesmos. Jesus diz: é impossível Satanás fazer isso. Vocês são loucos. Por quê? Porque Satanás é um anjo. Mas ele não está dizendo isso, mas eu estou aplicando. E nós? Será que é possível nós sermos divididos? Claro que sim. Claro que é possível nós sermos divididos. Vejam, por exemplo, o pecado de São Pedro. Quando a serva do sacerdote disse para São Pedro: você é seguidor desse homem? Eu te reconheço pelo teu sotaque galileu. São Pedro ficou dividido. Ele tinha de um lado a sua alma, que reconhecia Jesus e que sabia que Jesus valia mais do que a vida. Ele mesmo, com a sua alma, tinha dito a Jesus na última ceia: Senhor, eu irei contigo até a morte. E com isso, São Pedro estava sendo sincero. Mas São Pedro não se dava conta que dentro dele não tinha só alma. Tinha também a sua fraqueza e os seus instintos físicos. O seu impulso de autopreservação, de sobrevivência, que diante de uma acusação e de um perigo de morte, salve-se quem puder, socorro. Então, vejam, quem era São Pedro diante da serva do sumo sacerdote? Era um reino dividido. E grande foi a sua ruína. Por quê? Porque ele não era um só pedaço. Ele era um reino dividido contra si mesmo. É essa a realidade que o demônio mais aproveita. Nós, católicos, nós algumas vezes somos o reino dividido, quando não somos totalmente
evangelizados e organizados por dentro numa coisa maravilhosa chamada santidade, virtude. É a distinção que Santo Tomás de Aquino faz entre o temperante e o virtuoso, né? Perdão, o continente e o virtuoso. O continente, a pessoa que está se contendo, ela sabe o que é a verdade. São Pedro sabe, Jesus vale a pena, Jesus é isso mesmo. Ela quer a verdade. Ele vai lá na última ceia e diz: Jesus, eu quero. Mas tem as paixões no andar de baixo que não estão de acordo. Os sentimentos que pululam nas nossas paixões, o nosso cérebro, ainda não está tudo organizado. E é por isso que muitos católicos adoecem. Porque a inteligência vê, eu sei o que é verdade. A vontade diz, eu quero a verdade. Mas você não está fazendo o processo pedagógico, espiritual, de oração, de paciência, de conduzir seus sentimentos um por um, evangelizá-los com aquela paciência que você evangeliza uma criança, que você educa uma criança, trazer seus sentimentos para Jesus, para que a graça vá operando e vá ordenando, para que a caridade vá operando e vá ordenando as coisas dentro de você. De tal forma que quando aparece a empregada do sumo sacerdote e as suas paixões, embora deem uns pulos dentro de você, elas já estão submetidas. E você diga, sim, eu sou o seguidor dele. Não somente sou o seguidor dele, eu daria minha vida por ele. Isso é um santo. São Pedro, a essa altura, ainda não era santo. São Pedro, a essa altura, ainda era um reino dividido contra si. Mas existe uma outra possibilidade. E a outra possibilidade é que nós não estejamos divididos. Nós sejamos um reino pacificado no mal. A pessoa vê como os fariseus. Eles veem que Jesus vem de Deus. Mas com a sua vontade dizem, não quero aceitá-lo. E com toda a fúria de suas paixões, vão contra Jesus e querem matá-lo. Aqui, o ser humano se assemelha a um demônio. Por quê? Porque não é um reino dividido. Está inteirinho, na maldade. E essa pessoa que está inteirinha na maldade, se continuar desse jeito, não será perdoada. Se morrer desse jeito, será, sim, culpada de um pecado eterno. Então, aqui os fariseus se demonstram, de certa maneira, assimiláveis aos demônios, semelhantes a eles. Os fariseus se demonstram maldosos, a tal ponto que eles não têm essa fraqueza que muitos católicos têm, que querem Jesus, mas não querem pagar o preço, querem Jesus, mas não querem pagar o preço, quero, mas não quero, quero, mas não quero, reino dividido. Mas eles têm essa unidade da malícia, como o demônio. Vejam, não expliquei todas as perguntas que vocês têm na cabeça sobre o Evangelho de hoje. A finalidade aqui não era dar aula sobre isso. A finalidade aqui é você ir para casa com alguma coisa que fecunde sua inteligência, fortaleça a sua vontade e dê uma tarefa. A sua inteligência iluminada está vendo, meu Deus, é verdade, eu sou católico, eu amo Jesus, mas como São Pedro na última ceia, eu acho que eu sou um reino dividido.
Eu acho que na hora do vamos ver, eu vou amarelar. Porque a inteligência vê Jesus, a vontade quer Jesus, mas embaixo as paixões dizem: socorro, não quero, socorro, me tira daqui, socorro. Então vamos lá. Primeiro passo para a cura é ter consciência de qual é a minha doença. Então você chegar e enxergar, opa, primeira conclusão: se você está vendo isso dentro de você, você não é de confiança. Não fique, cheio de confiança. O pessoal do YouTube vai estranhar a linguagem, mas é uma linguagem cuiabana. Não fique infruído. A criança infruída é aquela criança que, metida a besta, está lá andando de bicicleta e diz: veja, mamãe, eu não consigo andar sem a mão no guidão. Pá, no chão. Foi levado por uma influência, por isso a palavra infruído, em que a pessoa vaidosamente acha que é uma coisa que não é. Não confie em você. Eu me lembro uma vez que, quando eu era reitor do seminário, chegou um seminarista. Eu disse: fulano, onde você estava? Eu estava ali, não sei o quê. Com quem você estava? Que horas você voltou para casa? Padre, o senhor está desconfiando de mim? Estou. Eu não confio em mim, vou confiar em você. Ou seja, quando você vê, eu era padre jovem quando eu fui reitor do seminário. Eu não tinha 30 anos ainda. Eu não tinha a chave da casa. Eu era reitor do seminário. Eu podia ter a chave da casa, mas eu não tinha a chave da casa. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que me organizar, me disciplinar para chegar em casa cedo. Porque a minha tendência de perder o horário, etc e tal. Então, para não confiar em mim, que eu iria estar em casa cedo, todos os dias, para dormir na hora certa, eu não tinha a chave da casa, porque eu sabia que a casa se fechava a tal hora. Pá! Então, se eu chegasse tarde, eu tinha que bater na janela de um seminarista para ele abrir a porta para mim. E isso ia ser muito incômodo. Então, eu não tinha a chave da casa. Por quê? Porque eu não confio em mim. Sanguíneo, desregrado, sem horário. Eu fico infruído e chego tarde em casa. Hoje não acontece mais isso, estou com 57 anos, a disciplina já entrou. Mas naquela época eu era jovem, eu precisava de disciplina, eu precisava dos seminaristas me fiscalizando. Eu era o reitor. Eu era, aspas, o dono da casa. Mas eu sei que eu ainda não estava com as paixões organizadas e que a vontade de ficar numa conversa fiada até tarde da noite, ficar, e esquecer o horário, depois no dia seguinte acordar, trôpego, e celebrar missa de má vontade, etc e tal. Não posso confiar em mim. Então eu tenho que fazer armadilhas para impedir que eu faça a coisa. Então saiam desta presunção besta de achar: não, imagina se eu vou fazer isso. Como imagina? Como imagina? Vê se enxerga.
Em muitas coisas e muitos aspectos, você é, sim, senhor, é, sim, senhora, um reino dividido. Então, seja um bom pai para você, seja uma boa mãe para você. O que é que você faria com aquele seu filho infruído? Aquele seu filho que tem, né, uma presunção vaidosa de dizer, não, isso não vai acontecer. Olha, menino, você vai bater o carro. Não, isso não vai acontecer. Olha, você não atravessa a rua desse jeito, você vai morrer atropelado. Não, isso não vai acontecer. Olha, não brinca com fogo que você se queima. Não, isso não vai acontecer. Até que acontece, né? Se aquele confessionário ali contasse histórias. Ainda bem que madeira é surda e não ouve nada. E se ouvisse, não teria inteligência para ter memória e guardar as coisas. Ver o tanto de gente que não se deu conta. Nossa, eu sou um reino dividido. Eu preciso me cuidar, porque na hora do vamos ver, eu preciso de apoio, ajuda, recursos pedagógicos, porque senão eu caio. Não se trata de você ficar se julgando, se culpabilizando, se neurotizando, não é isso. Se trata de você compreender que existem pecados de fraqueza. E os pecados de fraqueza são do reino dividido. Não existe somente pecado de malícia. O pecado de malícia é aquele lá dos fariseus que não eram reino dividido, eram maus mesmo. Essa é a diferença entre o pecado de Pedro e o pecado de Judas. Então, vamos lá. Vamos ser um bom pai para nós mesmos, uma boa mãe para você mesma, não é? Entre num processo pedagógico e entenda isso. Não seja presunçoso de achar, eu não vou cair. Não seja doido. Sei lá, exemplos. Você é diabético, o que é que você vai fazer dentro da confeitaria? Nem pisa na calçada, você sabe que você é fraco. Você tem problema de pureza, o que é que você vai fazer com o celular dentro do seu quarto sozinho ou no banheiro? Não confie em você. Você sabe que você tem uma fraqueza. Você tem tendência para o alcoolismo. O que é que você quer sentar na mesa do bar com seus amigos, mas larga a mão desses amigos e faz outros. Você está vendo sua fraqueza. É aquilo que Jesus disse. Esses desapegos são dolorosos, por isso Jesus disse, se tua mão te leva a pecar, arranca. Se teu olho te leva a pecar, arranca. Você precisa arrancar esses apegos. Para quê? Para que na hora da divisão você não esteja lá na ocasião do pecado. Mas custa. Pois é. Porque é arraigado como um olho, para arrancar dói. É arraigado como uma mão, para arrancar dói. Mas você pode dar os passos serenamente. Não como um padrasto, uma madrasta cruel, mas como um bom pai, uma boa mãe, com um jeitinho, vai educando as crianças, né? As crianças aí do andar de baixo, ou seja, as paixões. Vai educando e vai conduzindo para que o Espírito Santo faça de nós os santos que Ele quer que nós sejamos.